Olá, muito bom dia. Estamos começando o nosso Zona Esportiva desta terça-feira. É terça-feira de sol bastante agradável. A Maju gosta sempre que diga se o tempo vai ser bom ou vai ser ruim, né? A Maju não está conosco aqui hoje, mas está do outro lado do vidro. Vai ser bom o tempo hoje, vai ser calor, não vai ter chuva, vai ser uma terça-feira legal. E nós estamos chegando com as informações. Hoje, o nosso convidado participa de um esporte que a gente já acompanhou em alguns outros momentos, mas em outras modalidades, o esporte de tiro. A gente vai falar a respeito disso logo no retorno do nosso espaço de apoiadores culturais. Fique com a gente volta já já. Estamos retornando com a nossa Zona Esportiva de hoje, sempre lembrando que o nosso apoiador cultural é o Sesc Sistema Fé Comércio ao seu lado. Nosso convidado de hoje é o Antônio Maioli, ele que disputa competições de tiro de carabina, em 2 categorias e é um dos campeões dessa modalidade aqui no país, no Rio Grande do Sul e no país. Satisfação, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, também bom dia aos telespectadores da TV. Então, nós estamos aqui para trazer um pouco de informações, divulgação para esse esporte, um esporte tão bonito, mas um tanto quanto mal divulgado no nosso país. Pois é, o tiro de carabina, o esporte de tiro de carabina, é um esporte praticado em todo o país ou pequenas regiões que praticam esse esporte? Como ele é difundido? Ele é um esporte muito bem difundido no Brasil inteiro. Ele tem praticantes de bom nível técnico em todo o país. E esses praticantes eles se reúnem em rankings estaduais, regionais e num ranking nacional. Então, nós temos aí hoje registrados pelo Exército, mais de 200 mil atiradores esportivos. 200 mil atiradores? 200 mil. Aqui em Santa Maria, ele é praticado na SOCEP ou tem algum outro local? Não, aqui em Santa Maria ele é praticado somente na SOCEP, que é o único clube de tiro ativo na cidade. É praticado na SOCEP. Então Isso. Tu és atleta da SOCEP. Da SOCEP. Há quanto tempo tu está praticando esporte? Eu venho praticando tiro esportivo ativamente desde 2011, mais ou menos. 2011, mas o histórico familiar, meu pai era atirador eu ia te esportivo. perguntar o que tinha te levado, então eu já vi que foi histórico familiar. Sim, é histórico familiar, a minha família tem uma ligação com o tiro esportivo. Antigamente não era como hoje um esporte formal e de desempenho, era um esporte mais informal. Mas essas raízes, elas falam muito alto, né? Antigamente tu atirava na caça, latinha. Na latinha, também na latinha. Botava a latinha lá, mirava e... Exatamente. Agora, aí passou a praticar esporte. O que é necessário para a prática desse esporte, assim? O armamento é muito caro, ele é disponibilizado com facilidade. O pessoal que quiser, assim, estiver nos assistindo, tiver vontade, de repente, tu já, como tu mesmo falou na tua infância, tu já praticou e hoje gostaria de voltar a praticar o tiro. Como ele pode proceder, como funciona a coisa, como é a sistemática para te começar a participar em esporte de tiro? Em carabina, nesse teu caso. Hoje a porta de entrada para o tiro esportivo é o ar comprimido. O ar comprimido é o segmento menos regulado do tiro esportivo. Basicamente hoje basta o sujeito ser maior de idade, pode ir até uma loja, comprar uma carabina de ar, começar a praticar o tiro esportivo. Ou até mesmo os adolescentes, desde que com a devida supervisão de uma pessoa responsável e habilitada, também podem, não pode ser o proprietário da carabina, mas pode praticar o esporte através da carabina de ar comprimido. O tiro esportivo é um esporte regulado no Brasil pelo Exército Brasileiro. Existe um serviço específico, que é o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, que ele
registra todos os atiradores, colecionadores e caçadores. Então ele estabelece as regras para a prática do esporte. Entre elas, hoje, as principais seriam as seguintes: a idade mínima de 25 anos para ser proprietário de arma de fogo. 25 anos. 25 anos. É necessário um cheque de antecedentes criminais e civis muito rigoroso. Então, a pessoa tem que ter uma ficha absolutamente impoluta, não pode ter nenhum problema com a justiça. E tem que haver um exame psicológico, um exame psicológico bastante rigoroso para garantir que a pessoa tenha a devida estabilidade emocional para poder lidar com uma arma. Passadas essas fases, feita a devida inscrição, também é necessário ser associado a um clube de tiro, é um pré-requisito obrigatório exigido pelo Exército. Cumpridos esses requisitos, aí a pessoa pode começar a praticar o esporte. Praticar já com a arma assim. É diferente dos Estados Unidos, lá, a gente comentava em off até, já é mais prematuro o início do uso da arma, né? E é mais facilitado. Exatamente. É que isso é uma diferença ideológica que existe nos Estados Unidos e no Brasil em referência ao assunto arma de fogo. Enquanto que aqui nós temos uma tendência regulatória pelo Estado muito forte, lá a tendência é exatamente oposta, é a desregulamentação. O Estado interfere o minimamente necessário para garantir a segurança dos seus cidadãos no tocante a esse assunto. E estimula, através de um programa que é o Civilian Marksmanship Program, que inclusive ele é a denominação de uma das modalidades que eu atiro. É um programa que inicia nas associações comunitárias e nos grupos de escoteiros. Os adolescentes já são, a partir dos 12 anos, iniciados no esporte do tiro com a carabina de ar comprimido e logo em seguida já passam para o calibre 22, onde eles vão fazendo ali a prospecção dos novos talentos olímpicos, que é uma das razões pelas quais, por exemplo, tanto os Estados Unidos como a Alemanha, que também seguem mais ou menos a mesma inspiração, tem tantos atletas olímpicos de ponta nesta área. Ia ser um comentário que eu ia fazer contigo. Está aí o reflexo, né, dos resultados que eles têm nas competições. Exatamente. Não é por acaso. A iniciação é mais precoce e mais gente pode ter acesso. E até com isso, eu não sei, como leigo, até com isso o custo do esporte se torna mais barato lá do que aqui. Evidentemente. Inclusive que aqui as barreiras tributárias para aquisição de bons equipamentos são muito pesadas. Um equipamento de boa qualidade aqui ele tem preço proibitivo. E as munições importadas de qualidade olímpica igualmente. Então, hoje ser um atleta olímpico do tiro no Brasil é tarefa para herói, porque é muito difícil, as regulações são pesadas e os custos são proibitivos. Então a gente fica buscando essas modalidades, como eu chamo, modalidades precursoras, que são as modalidades que eu atiro, que os custos são mais moderados e a possibilidade de aquisição de equipamentos mais simples, ela também é um pouco mais fácil. Porque cada bala, cada projétil utilizado no treinamento é o mesmo que tu vai utilizar numa prova. Não tem como um outro tipo de treinamento para qualquer equipe ou individual que tu utiliza material já usado para treinamento ali. Não tem tiro usado. Cada tiro dado é um custo igual, tanto para a competição quanto para o treinamento. Exatamente. Inclusive esse é um dos fundamentos que a gente passa para os novatos, que às vezes existe essa noção, eu posso usar uma arma, uma munição de qualidade inferior para treinar e diferente daquela que eu vou usar em prova. Não. Se você quiser ter performance, desempenho bom, o equipamento de treino tem que ser igual ao equipamento de prova. E o custo aí é o mesmo, não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Nesses 11 anos que tu estás aí competindo, depois nós vamos falar nos teus títulos, nas provas que tu tens acompanhado, nesses 11 anos aí, tu tem visto um crescimento gradual ou vem lento, o crescimento pela falta de divulgação? Como é que tu tem visto o esporte nesse tempo todo aqui no Brasil e aqui na nossa região, que é o que nós estamos falando mais especificamente? O esporte do tiro ele foi bastante afetado pelo Estatuto do Desarmamento. Começando em 1997, houve as primeiras restrições
e depois, em 2003, as restrições se tornaram muito maiores. Então, a partir destas restrições, o esporte do tiro ele sofreu um baque no país, ele quase caiu. Ele ficou muito restrito a pessoas poucas. Os clubes de tiro, a maior parte da época que estavam em atividade, muitos deles quebraram por falta de atividades. O SOCEP é um sobrevivente, o SOCEP nunca parou, nunca deixou de ter o esporte do tiro, mas digamos assim que nem sempre a política institucional do clube favoreceu o esporte do tiro. Inclusive, nós podemos dizer que aqui nos últimos 10 anos, o esporte do tiro sobreviveu no nosso clube graças à teimosia e à persistência dos atletas. E agora, mais recentemente, a política institucional do clube mudou com nova direção, que passou aí sim a estimular fortemente o esporte e já podemos ter resultados. Os nossos atletas do tiro ao voo já vêm colhendo bons resultados fazem alguns anos. Agora o tiro à bala, que é o tiro que eu participo, também começou a obter resultados graças a essa política de estímulo do nosso presidente do Clube SOCEP, que passou a tratar o tiro como uma prioridade do clube. Essa diminuição que você comentou aí, na pergunta que eu te fiz, sobre o esporte depois dessa contenção, digamos assim, do uso de armas, foi em decorrência de quê? Da legislação ou o pessoal meio que se assustou? Não, é decorrência da legislação. A legislação mesmo, que ficou mais proibitivo. Claro. Na prática, o tiro com arma longa, que é o tiro com carabina, ele tinha muito pouca restrição antes de 1997. Você podia ter a sua carabina em casa, colocar ela dentro de um estojo e ir para o clube atirar. Bastava ter dinheiro para comprar munição e ser associado ao clube. Não precisava licença especial, nada. A partir das novas regulações, que você passou a ter que ser um atirador registrado, primeiro o atirador registrado, depois você recebe autorização para poder comprar arma de fogo, depois você compra arma de fogo, depois você precisa de autorização para compra de munições, aí você compra as munições, depois você precisa de uma autorização de tráfego para a arma poder trafegar da tua casa até o clube. Tudo isso envolta dificuldade. Essa burocracia, ela tirou muitos atiradores talentosos do esporte. Legal. O assunto é bastante interessante. Veja que quanta coisa envolve, né? A gente fica olhando aí, vocês dando tiro, não tem noção, ideia de todo esse envolvimento, né, do esporte em si, toda essa dificuldade até que vocês têm, muitas vezes, para fazer esse esporte se tornar competitivo. A gente vai para o espaço dos nossos apoiadores culturais, na volta, vamos conversar mais ainda com o Antônio Maior e falar sobre as competições, sobre seus títulos e sobre a sua experiência que ele pode passar para o nosso telespectador. Fique com a gente, voltamos ligeirinho. Quer viver com mais disposição? Venha para a Academia do Sesc, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 horas da noite e aos sábados, das 8 horas da manhã ao meio-dia. São diversas modalidades. Escolha o exercício que mais combina com você. Musculação, pilates, ritmos, treinamento funcional e ginástica para a maturidade. Informações no Sesc Santa Maria, Avenida Itaimbé, 66, contato pelo telefone 55 3223 2288. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Estamos retornando com a Zona Esportiva desta terça-feira, lembrando sempre que o nosso apoiador cultural é o Sesc, Sistema Fia Comércio ao seu lado. Antônio, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, o esporte em si, o tiro, basta você ir para um stand, treinar, atirar, treinar a sua habilidade de tiro, de visão,
e depois partir para o esporte? Ou tem mais coisa que envolva a preparação para uma competição? Não. O esporte do tiro, especialmente o esporte do tiro à bala, que exige uma interação maior com a distância, os tiros são dados a uma maior distância, ele exige uma preparação técnica também teórica. Um bom atirador, ele precisa conhecer balística, ele precisa conhecer o lado da física do tiro. Ele precisa saber como o projétil interage com o ar, como ele vai interagir com o clima, com o vento, com a altitude, com a meteorologia, com um dia de chuva, um dia de sol. Tudo isso muda muito as condições. Quando você está procurando o X do alvo, ou seja, um espaço de cerca de meio centímetro, acertar ou errar do X não depende só da habilidade física do atirador, depende também muito do seu conhecimento técnico. Do momento. Então, tem que haver, até isso para mim é um dos lados que mais me agrada no esporte do tiro, porque os meus hobbies, como o tiro, por exemplo, que para mim é um hobby, eles têm que envolver um lado de estudo, que é uma distração, é uma preparação. Então, eu gasto lá 1 hora no stand, mas eu gasto 3 horas em casa, em preparação técnica, em aquisição de conhecimento, em leitura. Por exemplo, você treina em Santa Maria uma semana e vai disputar uma competição em Curitiba, que é uma altitude diferente, né? Uma pressão atmosférica diferente, um clima diferente, já vai ter que treinar lá porque vai mudar o teu tiro. Exatamente, aconteceu agora. Nós saímos aqui de Santa Maria para participar das finais do Campeonato Brasileiro lá em Brasília, que é uma Planalto Central, é uma altitude muito diferente daqui. Para você ter uma ideia, o equipamento perfeitamente regulado em Santa Maria, o ponto de impacto dos disparos lá em Brasília estava dando mais de 10 centímetros acima do ponto de impacto daqui, porque o ar é mais rarefeito. 10 centímetros. É fora do alvo. Brincadeira. Tu vê quanta coisa, né? A gente não imagina isso aí, não tem a ideia, a noção exata do esporte. Todo esporte, é impressionante, todo esporte tem seus detalhes, tem as suas maneiras de serem analisadas e estudadas. E vocês têm que pesquisar e analisar tudo isso antes de partir para um evento. Exatamente. A preparação estratégica, o desenvolvimento da participação numa competição, ela envolve todo um lado de preparação física, preparação psicológica, antecipação do que pode acontecer lá naquele lugar em termos das condições que vão ser disponibilizadas para o tiro, e isso vai influenciar de uma forma decisiva no sucesso na participação na competição. Que tipo de exercício físico vocês fazem para o corpo estar preparado? Não somente a mente, tudo bem, mas o corpo também, você tem que ter uma preparação especial no momento do tiro, né, para ter a segurança, ter até o condicionamento físico no cansaço, na estafa. Exatamente. Nisso eu posso responder por mim. Eu procuro fazer uma preparação física leve, exercícios leves, estilo militar basicamente. Para essa competição, recentemente eu contei com a ajuda do professor Dr. Luiz Osório, lá da Universidade Federal de Santa Maria, do professor Jorge Freire, que é um cardiologista. Eles me conduziram na preparação física, então eu posso dizer que foi um processo determinante, porque a estabilidade aumenta muito. Uma das posições de tiro é a posição deitado, você fica lá deitado de bruços, a permanência nessa posição ela é muito desconfortável. Se não for feito um devido preparo físico, com alongamento, com exercícios específicos, você não consegue permanecer na posição o tempo necessário para a duração da prova. Quantos tiros você dá nessa posição? Nessa posição são 2 relays. Um deles é de 8 disparos em 8 minutos e o outro é de duas sequências de 4 disparos em 30 segundos. Mas isso envolve basicamente estar ali na posição por cerca de 15 a 20 minutos. Concentradíssimo, sem mexer um dedo. Exatamente. Porque senão tu já sai fora de toda a tua... O processo motor ali é o processo motor fino, finíssimo. Interessante, interessante.
Você tem disputado algumas provas, né? E uma última delas, agora disputada recentemente, você foi campeão na categoria, né, NRA Sport. Isso mesmo. Ela é uma categoria que eu comecei a tirar nesta temporada, então eu sou novato na categoria. Nas duas categorias que eu fui atirar no brasileiro, eu comecei nessa temporada. Então, são categorias baseadas em 3 posições, ou seja, elas contêm sequências de tiro na posição em pé, na posição deitado e na posição sentado ou ajoelhado. Então, elas exigem um misto de habilidades físicas diferentes do atirador e elas são ambas, como eu disse, elas são categorias precursoras de tiro olímpico. A categoria CMP, que se disputa a 50 metros, ela é precursora da carabina 3 posições e a carabina NRA Sporting, ela é precursora do fuzil Standard, que é disputado a 300 metros. A minha categoria aqui, que é a precursora, é disputada a 100 metros. Então, elas são categorias que visam identificar os possíveis atletas olímpicos e desenvolver as habilidades mínimas necessárias para isso. Comecei essas duas modalidades nesta temporada, então a gente passou a temporada aprendendo enquanto estava disputando, né? As etapas do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Brasileiro, elas são 9 etapas ao correr do ano e existe uma etapa final do Gaúcho em Porto Alegre e do Brasileiro numa cidade escolhida no Brasil por ano. Esse ano foi Brasília, ano passado foi Rio de Janeiro, ano que vem vai ser Rio de Janeiro de novo, lá no Centro Olímpico vai ser disputada a final do campeonato. Então, um sistema de ranking por pontos corridos, você vai desenvolvendo uma pontuação ao longo do ano e a final ela desempata os melhores colocados. Me diz uma coisa, dessa última competição você disputou onde? Foi em Brasília? Foi em Brasília. Em Brasília aí conquistasse o título nessa categoria Exatamente. E disputasse houve essa participação lá, nós também participamos de uma modalidade para auxiliar a nossa equipe. Eu atiro a carabina CMP mira ótica. Também atirei a mira aberta, porque a nossa equipe estava incompleta, não é a minha especialidade. Mesmo assim, lá a gente obteve a 3ª colocação na prova, e na carabina mira ótica a 3ª colocação por equipes, né? Então a nossa equipe aqui do Rio Grande do Sul ela conseguiu obter essa classificação, e na carabina NRA, que é disputada a 100 metros, nós obtivemos a 1ª colocação individual e a 1ª colocação por equipes para a equipe do Rio Grande do Sul. Então o nosso estado, não só a nossa cidade, o nosso estado ficou muito bem posicionado nessas duas modalidades que a gente começou a disputar agora, nessa temporada. Me diga uma coisa, você tem algum tipo de apoio ou você tem que, por conta própria, ter que assumir todas as despesas? Olha, normalmente a despesa é assumida pelo próprio atirador. Para esta etapa final, o meu clube, o SOCEP, teve um apoio determinante. O nosso presidente decidiu, olha, vocês têm que ir participar da final, vocês estão muito bem posicionados no ranking, tem todas as condições de ganhar e é importante para a nossa cidade, para o nosso clube, a gente trazer o título. Vocês vão lá e vão buscar o título para nós. Foi meio que assim, livre e espontânea pressão, mas esse estímulo foi fundamental, foi muito importante. Mas normalmente é o próprio esportista que assume toda a despesa. Toda a despesa, desde o treinamento até a competição. Tudo. Vai tudo por conta do... Exatamente. Me diz uma coisa, Antônio, se tu tivesse que aconselhar alguém a participar hoje junto contigo de uma equipe de tiro, ou mesmo praticar por esporte, apenas sem competição, o que tu acha que foi importante para ti praticar esse esporte? Que tipo de benefício te trouxe e te traz? Olha, o esporte do tiro de precisão, ele é, como eu poderia te dizer assim, naquele momento em que você está buscando a concentração para o tiro, o atirador ele é quase um monge. Ele vai buscar a supressão das emoções, a supressão da adrenalina, ele vai buscar o domínio do seu próprio corpo, ele vai buscar não enfrentar e derrotar um adversário, mas a si mesmo. Ele está ali, o atirador, para buscar vencer as suas próprias limitações e a sua própria ignorância.
cada ponto a mais que eu consigo fazer, seja num treinamento, seja numa competição, cada vez que eu consigo quebrar o meu recorde, é uma vitória sobre mim mesmo. Então, o tiro esportivo, ele é um caminho para um aperfeiçoamento pessoal. É uma das modalidades em que isso pode ser feito, das milhares de possibilidades que o mundo nos oferece. E ele é muito eficiente para isso, né? Um atirador esportivo do segmento de precisão, ele acaba conseguindo dominar o estresse, a ansiedade, vários outros fatores que causam desconforto físico, até mesmo a infelicidade no dia a dia. Então, aquele momento ali do tiro, ele é um momento muito importante porque ele é um momento de domínio e ele também é um momento de realização. Então, quem se preocupa com o crescimento pessoal, com o seu próprio desenvolvimento como ser humano, pode encontrar no tiro uma das vias para esse desenvolvimento. Uma coisa tão rústica, né, tão secular, tiro, atirar, quantos anos se usa pólvora, se atira, veja com detalhe assim, uma coisa tão rústica, tão secular, é tão importante assim até para nós conseguirmos fazer o domínio da mente sobre o corpo. Exatamente. Como você fala, que você consegue, na tua introspecção, conseguir te concentrar de tal forma que tu consiga treinar o teu cérebro para dominar o teu corpo, veja a importância, detalhe da importância disso aí. Exatamente. Até a antiguidade desse esporte, ela tem uma curiosidade muito interessante. Eu não sei se você sabia que a primeira medalha olímpica que o Brasil obteve na história de todas as Olimpíadas foi obtida pelo tiro esportivo, e a primeira medalha de ouro também foi na mesma Olimpíada por um militar do Exército, o Tenente Guilherme Paraense, que é um patrono, um herói do tiro esportivo, por ter sido o primeiro atleta olímpico brasileiro medalhista, e não só medalhista, medalhista de ouro. E qual é o trabalho que tu consegues fazer? Porque todo atleta que disputa uma competição individual, que ele contra o resto do mundo, tu acaba te tornando muito introspectivo, né? Como é que tu consegue fazer para te não fazer com que a tua vida não fique tão bitolada dessa forma e tu no dia a dia consiga ser sociável, apesar de que o esporte exige tanto a tua individualidade como acontece no tiro? Olha, essa é uma pergunta interessantíssima, porque o perfil típico do atirador de precisão, ele se aproxima muito disso que tu fala. Ele é bastante introspectivo. Mas existem também muitos atiradores que exatamente buscam um stand de tiro pelo convívio, pela facilidade de comunicação que se tem ali, pela afinidade que se desenvolve naquele local, que é o momento do tiro esportivo. E uma das maneiras que eu encontro é exatamente buscar dividir esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da estrada. A gente vai tentando dividir. O esporte do tiro, ele é um esporte em que os atiradores, os atletas, eles são muito autodidatas, se ensina pouco. Existe pouquíssima literatura em língua portuguesa sobre esse assunto. A literatura, a maior parte, ela está em inglês, alguma coisa em alemão. Então, quem quer aprender vai ter que ou buscar nessa literatura ou encontrar alguém que queira ensinar. Pois bem, uma das coisas que a gente tem feito exatamente para isso, para buscar a interação, é o ensinar. Nós temos desenvolvido aqui no nosso clube, no SOCEP, clínicas de tiro de precisão, em que os nossos colegas vão lá, assistem essa clínica, a gente interage, nós tentamos passar o conhecimento e os resultados que isso produz para o nosso clube, para os nossos atiradores, são nítidos. Um atirador que ele tem um ensinamento técnico, a evolução dele pode cair para 10% do tempo. O que eu levei 5 anos para desenvolver, um atirador devidamente instruído pode desenvolver em 6 meses. Então a gente tenta fazer justamente isso, como uma forma de socializar, de buscar o relacionamento. A gente procura instruir, dividir o conhecimento com quem está começando, com quem tem interesse. Antônio, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Com certeza foi enriquecedora para quem esteve nos assistindo e mostra mais uma vez como é importante na vida da gente o esporte, seja qual ele for. A gente olhando a fundo, todos eles na sua finalidade maior, acaba trazendo benefício, né,
para todo o organismo, para a nossa maneira de viver, até a nossa postura do dia a dia, como você mesmo colocou. Parabéns pelos teus títulos, né? Fica aí uma mensagem para a gente encerrar aí, convidando quem quiser, junto contigo, participar do teu esporte aí. Exatamente. Em fevereiro nós vamos começar a nova temporada do Campeonato Gaúcho e Brasileiro. Quem tiver interesse, buscar as devidas habilitações, pode participar. Existe a grande probabilidade que nós vamos conseguir sediar essas etapas aqui no nosso clube, que até então não sediava Campeonato Gaúcho nem Brasileiro de Tiro Precisão. Com esses títulos, a gente obteve facilidade de comunicações com a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, com a Federação Gaúcha de Caça e Tiro, que são as promotoras dos eventos. Então nós temos obtido grande apoio para que haja o desenvolvimento do esporte aqui no nosso clube. Fica o convite para a comunidade, não só para praticar, mas também para conhecer o esporte e ver que ele é um esporte muito enriquecedor, muito enobrecedor, como todo esporte costuma ser para o ser humano. Fica esse convite. É sempre uma honra, é sempre um prazer poder participar desses atos de comunicação, poder divulgar para a comunidade esse esporte, poder ajudar a contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Muito obrigado. Legal, muito obrigado. Grande abraço, obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta ao meio-dia com o nosso Zona Esportiva.